Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio o professor Silvano Barbosa. Fala galera! O mestre sem cerimônias, Christian Visval. Fala galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Wanderson Glor, está conosco. Olá, tudo bem? Wanderson Glor é um executivo com mais de 30 anos nos segmentos de serviços de segurança, facilities, contact center, consultoria, com larga experiência em empresas nacionais e internacionais, ocupando atualmente o cargo de diretor executivo de operações da G4S Brasil. Lembrando que a G4S, pessoal, agora é parte do grupo Allied Universal. É a terceira maior empregadora do mundo, com cerca de 800 mil colaboradores e receita superior a 18 bilhões de dólares. É tecnólogo em processamento de dados pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em administração e marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado, curso de MBA em Finanças Empresariais, Controladoria, Financeira e Contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. Também certificado como Black Belt pela Fundação Vanzolini, como especialista no domínio das metodologias PDCA, PMP e Six Sigma e Lean. Responsável por elaborar e implementar KPIs, visando alavancar o desempenho da companhia através do incremento da produtividade operacional e da melhoria da eficiência e eficácia dos processos de atendimento. Muito bem-vindo, Wanderson. Muito obrigado, Kleber. Uma alegria estar aqui com vocês. E o nosso tema de hoje será gestão, onde as empresas costumam falhar. E o Wanderson que participou com a gente do Café com Segurança, e o pessoal ainda no chat comentou, deixou todos de boca aberta e ao mesmo tempo calados, né? Deu uma aula. Uma aula, Cris. Ó, pra galera que tá ouvindo esse podcast, entra lá no YouTube, youtube.com/CT Segurança e procura Café com Segurança com o Wanderson, que de fato foi uma aula. E Wanderson, antes de a gente entrar nesse tema de gestão, conta pra nossa audiência, quem é o Wanderson Glor? Kleber, o Wanderson Glor é um entusiasta de gestão, é uma pessoa inquieta, quando fala em alta performance, é uma pessoa que gosta e acaba sendo bastante competitivo. Sou formado pela Universidade Mackenzie em processamento de dados, na parte de tecnologia. Depois, na minha inquietude, eu fui fazer administração em marketing, que era algo que eu sentia falta na minha carreira. Nesse momento, eu também cheguei a cursar 2 créditos no IPT da USP, em Engenharia de Produção. Não consegui concluir, porque viajava mais do que ficava em São Paulo, na minha casa, mas foi legal. Conheci bastante pessoas que mudaram a minha vida. Depois precisava também entender um pouco de finanças, para entender o que é resultado, essas coisas. Depois fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, com extensão em Babson College, em Boston, nos Estados Unidos. E agora, o mais recente que eu tenho, de 2015 para cá, eu me certifiquei em Six Sigma, em Lean and Six Sigma. Eu sou Black Belt e também sou PMP, na parte de gestão de projetos. Então, gosto muito desse lado de metodologia e teve determinado momento na vida que eu precisei avaliar o que é mais importante, experiência ou metodologia. Isso é um negócio bem interessante, né? Metodologia é um caminho muito, muito assertivo. Legal, Wanderson. E a gente traz sempre aqui no nosso CTcast um lado humano, a gente tem os nossos momentos. E aí eu queria te perguntar, hoje você é diretor de operações de uma grande companhia, mas a vida começou tranquila, né? Não começou tranquila, não. Até para dar um pouquinho do meu histórico, né? Eu sou filho de boias frias.
Minha mãe, ela é viva ainda, ela mal sabe escrever, ela fez até a quarta série apenas do primeiro grau. Ela morava no interior do Paraná, onde conheceu meu pai. E meu pai, quando tinha 26 anos, vendo que aquela vida não ia propiciar muita coisa para ninguém, ele veio para São Paulo. E em São Paulo, não tinha dinheiro, tinha muito pouco dinheiro, na verdade, né? Ele conseguiu um barraquinho, que a gente morava lá, bem apertado. Eu morei numa comunidade chamada Jardim Novo Osasco, em Osasco, num lugar que tinha muito mato, muita criminalidade na região, mas nunca faltou uma coisa importante na minha vida, que é a sensação de família. Então, de ser acolhido por um pai, ser acolhido por uma mãe e sempre passando os valores fundamentais da nossa vida. Então, assim, foi uma vida difícil, uma vida de muita luta, mas uma vida que, para mim, eu sempre fui inquieto e sempre eu queria ir contra o sistema, né, como a gente dizia. E a melhor forma e a melhor ferramenta que eu encontrei foi a educação. Foi estudar. Eu estudei bastante, eu estudo ainda, né? Eu estudei na escola Ernesto Tem de Barros, no Jardim Novo Osasco, escola estadual de primeiro e segundo grau. Depois comecei a trabalhar com 12 anos, se eu não me engano, na sétima série, já estava trabalhando como ajudante de enrolamento de motores. E aí, quando começou a minha vida, eu trabalhei dos 12 até os 15, dessa forma. Aí, eu sou registrado desde os 15 anos. Eu trabalhei no Unibanco como office boy, e lá começou a minha carreira. Fiquei 10 anos no banco, depois eu queria sonhos maiores, e aí fui trabalhar numa empresa de telemarketing chamada Atento. Depois dessa empresa de telemarketing, foi muito legal, ali eu comecei a conhecer o mundo. Foi quando eu fui fazer uma implantação na Argentina e aí em Venezuela, em Caracas. Coitado, Caracas hoje, né, é até diferente, né, mas eu conheci muita gente lá. A gente implantou a CAN TV, que era a equivalente à Telefônica aqui no Brasil. Então foi muito bacana, muito gratificante. Depois passei um pouco numa empresa de tecnologia chamada Itel, onde aprendi a importância da tecnologia no mundo dos negócios. Depois trabalhei, aí o auge da minha carreira até então, tinha chegado numa empresa chamada Teleperformance, em que eu fui eleito o melhor gerente do Brasil em gestão. Então, na Teleperformance, com a operação da Sky, pelo jornal Valor Econômico e a consultoria Hewitt, a melhor operação do Great Place to Work, que foi a primeira edição, nós vencemos. E até a capa do jornal Valor Econômico era bem engraçado, que dizia assim, um peixe fora da água, porque nós éramos a única empresa de serviços que já receberam um prêmio nessa magnitude de Great Place to Work. E depois fui para a segurança, foi muito legal trabalhar com o Grupo GR, aprendi muito. E aí, na GR, eu sentia uma necessidade da gente ter um pouquinho mais de metodologia, né? Não adianta ser bom numa atividade, você tem que olhar o conjunto da ópera, né? E aí eu senti muita dificuldade. E é quando eu fui buscar certificações que faltavam para minha carreira. E acho que de lá para cá, minha carreira teve bastante êxito. Trabalho bastante, na média de 12 a 14 horas por dia. Sábado, domingo, feriados. Eu tô sempre... Meu celular é 24/7, eu não desligo. Esse é o Wanderson, pai de 2 filhas e casado. Esse mês, acabei de fazer 20 anos de casado. Ô Wanderson, você soltou aí uma sopa de letrinha, né, agora há pouco, né? E principalmente quando você foi falar do PMP, a gente tem as certificações PMI, você falou a respeito do LEAN, do SIX. A galera, de uma forma geral, alia isso muito a grandes projetos, alia isso muito a fabricação, né, automobilística e tal, até porque Toyota que inventou e veio criando boa parte dessas questões processuais, né? Então a pessoa acaba sempre levando muito por esse lado. Só que todas essas metodologias, como até o próprio Scrum, que eu falo que é o neto do Lean, né? Tudo isso é plenamente aplicável em qualquer lugar que eu levar. A gente só tem que modelar da forma adequada, né? Como que você foi modelando isso dentro das gestões por onde você foi passando? Perfeito. O que é bacana nisso, todos esses métodos, eles partem do método Deming, né? Basicamente, estou falando de PDCA. Todos eles, você pega lá o PMBOK, você pega lá o DBAIC, na base é o PDCA. Todos eles têm que fazer o planejamento, um chama de diagnóstico, o outro chama de definições, mas todos estão sob uma mesma base. Então, o que eu acabei aprendendo, que para a administração, por mais que todos os métodos sejam muito aplicáveis, você tem outras como FMEA, são coisas que você também utiliza
para poder criar os estudos. Como é que eu acabei modelando? Eu acabei modelando usando como plano de fundo o PDCA, mas associando toda a parte de estatística, que se é necessário, que o PDCA não tem tanta estatística, eu usei muito da parte do Lean e do Six Sigma. Então isso foi muito bom para fazer os histogramas, para você ver os comportamentos, as tendências do que pode dar certo, do que pode dar errado. E aí você tem os fatores lá, né? Tudo que é maior que 0,5 tem mais chance de dar certo do que 0,4. Então você tem você pode usar o PDCA utilizando partes do Six Sigma, e numa gestão de projetos acaba sendo muito bacana que você consegue também utilizar principalmente a parte de definições de escopo de trabalho e acompanhamento de projetos. Então, quando você roda o PDCA como um todo, você passa por todo esse ferramental estatístico, né? E também de controle. Então, foi assim que eu acabei utilizando. E o PDCA, depois de conhecer um pouco o professor Vicente Falcone, eu trabalhei numa spin-off chamada Ufink, que é uma consultoria, e é muito interessante, porque o próprio PDCA foca muito isso, né? Desde a primeira parte, segunda, terceira, todas as etapas, ele é bem detalhista, e você consegue unir as demais metodologias numa única, numa metodologia mãe. Ó, o Christian tá com uma cara aqui de que não tá entendendo muita coisa, Wanderson. E como que isso pode ajudar na prática? Vamos entrar no tema gestão, o que as empresas estão fazendo errado. Vamos lá, né? Como é que... aonde as empresas erram? Em grande parte, quase em tudo, tá? Mas o grande pecado que as empresas têm, no geral, é pecar no estabelecimento de metas. O que não se mede, não se gerencia. Se você não define com clareza os caminhos que você quer seguir, fica muito difícil você atingir os objetivos, né? E parte disso, porque a gente tem, infelizmente, no Brasil, uma liderança que sonha muito pequeno, não tem grandes audácias, né? E além de sonharem pequeno, elas acabam não tendo um caminho claro do que precisa ser feito, né? E é aquilo que nós falamos da outra vez do método, né? Você não tem método, que é a derivação de duas palavras gregas, meta, ou do caminho. Ou seja, ter um método significa um caminho para bater metas. E os líderes sonham pequeno, têm medo de sonhar grande, porque não conhecem o caminho para se atingir esses sonhos, essas metas. Então, um dos caminhos que as empresas acabam falhando pensam pequeno, não pensam estruturado, e por isso não desdobram metas adequadas. E por que isso acontece? Porque eles pulam a principal etapa do PDCA, que é a etapa do planejamento. Então, as coisas não ficam claras para as pessoas. E nós, brasileiros, não temos como hábito, nós não fomos educados dessa forma, né? Você não tem aula, por exemplo, de DMAIC, você não tem aula de PMBOK, de PDCA na faculdade. Você vai ter aulas disso em cursos extras ou estudando fora. Porque no Brasil nós somos muito estimulados a não pensar, né, de forma estruturada, step by step, passo a passo, para se atingir um objetivo. Isso não é muito claro dentro da universidade em si, né, do meio acadêmico, né? Então, geralmente nós somos muito... E aí, por ser um país emergente, a gente parte muito direto para a execução. Muito pautado nas nossas experiências, muito pautado no imediatismo e muito pautado que vão dar certo, né? Pô, eu vou fazer dessa forma rápido e vai dar certo. Só que isso nem sempre acaba, e é o que acaba acontecendo, né? A maioria das empresas não conseguem atingir seus objetivos, assim como cada 100 empresas que nascem no Brasil, apenas 5 delas dão certo. Né? E aí, Wanderson, que dicas você pode dar exatamente agora, nesse momento que a gente está realmente indo para o final do ano, muita gente preparando as metas do ano que vem? Como realmente o profissional, a empresa tem que se preparar para fazer isso? Geralmente, assim, tem que ter claro qual é o objetivo que você quer chegar, Christian. E aí, não tem jeito, gente. Tem que colocar números. Eu quero crescer minha empresa em 10%, eu quero aumentar meu EBITDA em 7%, eu quero crescer o volume de vendas em 20%. Ou seja, tem que ter um número, tem que ter um grande norte. Esse norte tem que ser discutido internamente numa reunião com as equipes, para saber se é factível ou não. E aí você tendo essa referência, aí você vem para dentro de casa e aí você começa a entender o quão longe você está da realidade.
Porque lembra, gente, fazendo um giro aí do PDCA, né? Se eu quero crescer 10% a minha empresa, hoje eu estou num patamar, exemplo, eu faturo lá 500 milhões. Eu quero crescer 10%, então eu quero ir para 550 milhões. Legal? Bacana. Esses são os 10%. Então, rodando um pouquinho o PDCA, o que é um problema? O problema é a diferença do seu momento atual para onde você deseja chegar. O seu sonho, a sua expectativa, o seu objetivo. Nesse exemplo simples, nós estamos falando em 10%. É a diferença. Então, nosso problema é 10%. De sair de... Ou, se você quiser colocar números, nesse exemplo de 500 milhões, eu quero ir para 550. Logo, meu problema é 50 milhões. Como? Aí você começa a estratificar. Quais são as alavancas que eu tenho? Ou paretar, né? Quais são as alavancas que eu tenho que eu poderia aumentar esses 10%? Então, qual é o problema que eu quero resolver? Então, esses 10% seriam... Aí eu dividiria isso em várias etapas, em várias fases, de como eu gostaria de fazer. E aí, dessas etapas, eu entraria numa análise de causa e efeito para poder estratificar quais são as principais oportunidades que eu tenho, ou, no caso de um problema, quais são os principais problemas. E só daí eu montaria um plano de ação, utilizando o que a gente chama de 5W2H, para você criar um plano estruturado de quais são as alavancas e as ações que você precisa ter para conseguir chegar nesses 10%. Isso rodando aí essa primeira etapa. A segunda etapa, depois de fazer isso, que aí entra uma questão que envolve muita disciplina e é onde muita empresa erra. Então nós temos um primeiro grande problema. A empresa parte para ação sem fazer a correta análise de quais problemas vão enfrentar. Esse é um primeiro erro. O segundo problema, que é muito comum também no Brasil, é o efeito chamado procrastinação. É até um nome feio, né? Mas ele nada mais é do que deixar tudo para a última hora. Nós temos essa característica. Então, assim, às vezes eu faço o meu plano, eu sigo a primeira etapa, né? Na verdade, eu faço as 4 tarefas do PDCA, eu cumpro a primeira etapa do P, que é a análise de problema, estratificação, análise de causa e raiz e faço o plano de ação, só que eu peco na execução. Eu deixo em cima da hora, aí implanto de qualquer jeito, e é claro, não vai conseguir ter o resultado que você esperava, porque você implantou muito rápido, ou seja, aquele processo da execução que você deveria fazer acontecer, que tem que zelar muito pela comunicação, que você precisa zelar pelo treinamento, capacitação, alinhamento, engajamento de todos, você acaba passando. Então esse é o segundo grande erro que as empresas têm, ou seja, deixar tudo para a última hora. E nesse momento de deixar tudo para a última hora, você acaba não entregando o que você esperava. Esse é um segundo erro. Um terceiro erro, que também é muito comum, você fez a primeira etapa do P, planejou direitinho, fez a execução, treinou, tá todo mundo muito bacana, tá tudo certo, só que aí você vai para a fase de medição. Aí é um outro grande problema, porque a fase de medição, você tem que ter clareza dos números, você tem que ter um sistema de medição aderente e que reflita os dados estratégicos que você está buscando e também reflita os dados financeiros. Porque e muitas vezes isso pode acabar acontecendo de você ficar inviável no projeto. Às vezes você está medindo um número que é bacana, poxa, era para aumentar vendas em 10%. Legal, você aumentou as vendas. Só que lá atrás do planejamento você não especificou qual era a margem que você esperava ter, esses 10% de incremento de venda. Aí você se frustra, porque você não estabeleceu adequadamente lá atrás quais eram as margens que você esperava. E aí você não seta esse sistema adequadamente e aí você começa a ter problemas, porque essa falta de clareza no sistema de medição te gera um dado que você até entrega o que você gostaria, está vendo um número bacana, mas ele acaba não refletindo no resultado financeiro. Então, esse é um outro grande cuidado que tem que ter. E, por final, que é um outro erro que também se comete muito nas empresas, é na hora que você vai para o A, que você vai ter que refazer o plano, né? Que aí é um problema, porque você já perdeu tempo, perdeu dinheiro, e aí vai gerar um retrabalho, porque quando você precisa agir novamente na reconstrução, quer dizer que todas as etapas preliminares geraram alguma falha, que você acabou não entregando a performance e o resultado que você esperava. Esses são os principais erros que as empresas acabam cometendo. Tudo passa pela meta, né? Não ficou claro a meta,
Os times não entenderam o que era para fazer, ou fizeram em cima da hora, ou os sistemas de medição não refletiam a realidade. Esses são os principais erros que acabam acontecendo hoje dentro das empresas. Basicamente, o que você está falando também, a gente pode resumir que a meta pela meta só não se sustenta. Exatamente. A meta pela meta não se sustenta. Ou seja, a meta, ela precisa... Aí entra aquele negócio, Silvano, que é assim, tem que sonhar grande. Porque se sonhar pequeno, você vai ter resultados pequenos. E é aquele negócio, né? Mira para 20, para no pior cenário você chegar em 10. Mas tem o lance, né? Quando a gente fala do PDCA, do checar, né, e agir, eu acho que uma das maiores riquezas que eu vejo, que eu percebo nisso, é o fato de você poder, independente do tamanho da meta que você teve, você tem o lance da checagem e a ação, onde você consegue redirecionar caso necessário, você consegue verificar, opa, ficou muito fácil essa meta, eu posso readequar ela, né, melhorando, ou opa, eu posso ter colocado uma meta inatingível, deixa eu readequar ela, ou a simples forma de como a gente vai chegar nela, a gente consegue ir readequando nesses checkpoints, né? Exato. E uma outra coisa, Silvano, que é muito bacana também, quando você tem as metas e você vai fazer esses acompanhamentos no checkpoint, você começa a separar os tipos de profissionais que você tem. Aqueles profissionais que entregam, aqueles profissionais que ajudam, contribuem, e aqueles que contribuem pouco. E aí você começa a criar uma forma justa de gestão e de remuneração adequada. Porque hoje, nas empresas, até uma coisa que é muito verdade, isso acontece, inclusive, na minha empresa também, tá? 80% do resultado estão na mão de 20% dos meus funcionários, tá? Ou seja, a maioria do resultado está na mão de poucas pessoas. E essas pessoas, por entregarem muito mais, a gente acaba valorizando financeiramente essas pessoas e premiando muito mais elas em relação às outras. A gente chega ao ponto aqui na G4S de colocar essas pessoas até em níveis de quartil. Quem são as pessoas que estão no primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil de performance, para a gente poder desenvolver um plano de gestão e governança para cada uma dessas pessoas, para que a ideia é que todo mundo chegue e fique todo mundo no primeiro quartil, ou seja, todo mundo superando as suas metas, né? E recebendo seus bônus e recebendo uma remuneração acima que é praticada no mercado. Ô Wanderson, e uma coisa importante também é que você tem uma meta anual, mas você tem que fracionar isso junto com o teu time e ir mensurando se esse caminho está sendo trilhado rumo àquela meta principal e podendo corrigir a tempo, né? Isso na gestão é super importante também, né? É muito dinâmico, viu, Kleber? A gente tem, por exemplo, no momento que nós definimos o processo de check, que ali você estabelece os rituais de acompanhamento. Aí você tem, alguns dos indicadores têm que ser acompanhados diariamente, para você não deixar ter grandes gaps. Outros indicadores precisam ser acompanhados semanalmente. E para efeito de performance de um gerente, por exemplo, a gente tem a reunião de resultados, as RRs, que lá as pessoas vai ter um grande dashboard. Geralmente a gente usa 3 cores, tá? Verde quando atinge a meta, amarelo quando desvia até 5% da meta e vermelho quando o gap é acima de 5%. A gente também coloca o seguinte, e como aquilo é muito gráfico, muito intuitivo, né? Geralmente eu gosto de trabalhar muito com 5 metas, tá? Eu não gosto de nada muito complexo. Claro, a gente resume os 5 que vão trazer o ganho e o benefício que eu espero no que tange a parte financeira. E aí vem um gráfico muito simples com o nome de cada gerente, e aí cada gerente tem que se preparar para apresentar uma vez por mês os seus resultados para a diretoria. É uma reunião bastante intensa e focada. E aí, assim, tá tudo verde, ok, apresentou, ganha parabéns, próximo. Opa, tá com um amarelo. Um amarelo, a gente aguarda a observação do executivo, do que foi feito, como foi feito. Mas se esse executivo tem 2 amarelos seguidos, a gente pede para ele um relatório de tratamento de anomalias. Aí ele tem que abrir plano de ação. E aí ele vai ter que entender, aí vai ter que seguir o roteirinho do PDCA, né, de identificação do problema, elaboração de um Pareto, análise de causa e efeito, aplicando 5 porquês, e aí fazendo o 5W2H. Então o gerente tem que apresentar isso para a gente. E aí por quê? Para que no mês seguinte ele volte. Só para você ter ideia, Kleber, hoje eu tenho 12 gerentes. 11 já fazem 3 meses que estão tudo verde. E tem um que está o ano inteiro verde. E são pessoas simples, tá? São pessoas que a gente sentou, explicou. Eu mesmo dei o treinamento para as pessoas, porque isso você não aprende na escola.
E eu não tinha tempo de pegar uma consultoria, até explicar o que eu precisava fazer para uma consultoria, já tinham passado 2, 3 meses. Então eu mesmo preferi sentar com a minha equipe, treinamos todo mundo. O fato é, acho que estamos vivendo hoje, né? Geralmente isso acontece em todos os lugares que eu passo, tá? Hoje os resultados que a gente tem hoje na G4S são, assim, muito bons do que a gente tinha antes. Porque tem agora, a gente tem NPS bastante elevado, então a nossa qualidade é bacana e o que está previsto em contrato é o que a gente entrega financeiramente. Com o Wanderson não tem aquela história de chegar e falar, ô chefe, eu acho que a gente deveria fazer tal coisa, né? Não dá esse espaço mais, sabe, Kleber? Eu falo muito isso com a minha turma, mas sabe o que é gostoso disso? A gente acaba com a percepção. E teve pessoas que aí tem muitas histórias, Kleber. Eu tenho gerentes que com 55, 60 anos, que não tinha essa pegada. E é bacana você ver as pessoas se desenvolvendo assim. E é muito bacana que a pessoa fala assim, poxa, chefe, eu não entendia isso. Mas você explicou, isso faz todo sentido. Não tem mais, para dados e fatos, não existe argumentos. Você tem que ir lá e entregar. Então, você acaba com aquele excesso de confiar na tua experiência. Você acaba com uma série de pensamentos, é que nem um exemplo bobo que eu vou dar, mas é um exemplo, tá? Quando você confia muito na sua experiência, nem sempre o que você aplicou na tua experiência lá atrás, agora se aplica. Exemplo, eu quebrei um braço, eu engessei o braço. Legal, curei meu braço. Aí um belo dia eu tô com dor na garganta, eu vou engessar o pescoço? Não é assim que funciona, porque o mundo muda. Naquele segmento, naquela empresa, os processos, o fluxo, o modo que ela operava, a estrutura dela é diferente, geralmente é diferente de onde você está. Então, quando você começa a entender o teu negócio e começa a entender tuas metas, aí acontece uma outra coisa que é como se fosse um passe de mágica. Quando o líder entende o negócio, ele começa a se tornar o que a gente chama de accountability. O que é isso? Ele passa a ser o responsável pelo negócio. E isso é uma coisa muito engraçada, porque você começa a entender metas, você começa a se tornar dono daquilo que você faz. E aí você aumenta muito o teu nível de exigência com relação à tua equipe e com os teus parceiros. Wanderson, e hoje, que ferramentas você usa para fazer essas medições? Hoje você tem que ter um bom RP, no mínimo, né? Na verdade é o seguinte, tá? Eu já fiz até no Excel, tá? Cristian, sendo bem direto ao ponto, tá? Hoje eu tenho RPs, pô, é legal. Você tem lá um sistema chamado VPL, você tem lá o sistema chamado Senior, e isso tudo se conversando com o nosso financeiro, fica tudo muito mais fácil. Mas você tem que achar assim, eu tenho isso, para mim é tudo automático. Você aperta um botão, automaticamente sai lá o resultado de cada gerente que eu tenho. Eu tenho o hábito de olhar o resultado dos meus gerentes, eu tenho prévias, né? A gente faz 4 prévias por mês. Ou seja, para quê? Não é porque a gente quer ser chato, é que a gente quer chegar no final do mês e todo mundo bata a meta, né? Todo mundo ganha seu bônus, todo mundo ganha seu dinheiro e mais, né? O que acaba também acontecendo, todo mundo ganha uma promoção ao longo do trabalho. Então, quais os sistemas que a gente utiliza? Você pode utilizar o seu RP ou você pode utilizar, apesar de não gostar muito, planilhas Excel. Funciona? Funciona, mas aí tem um fator que é importante, é a questão da acuracidade dessa informação. Se ela foi manipulada ou não. Aí é um cuidado que tem que ter. Eu já tive em locais que eu usei Excel, só que aí o que eu fiz? Eu descentralizei, eu criei uma área chamada de MIS, Management Information System, e essa área ela não estava ligada à área de operações, não estava ligada ao financeiro, ela que produzia os meus números. E aí você criava um manual de quais eram os critérios, os códigos, as fontes e qual era a metodologia de cálculo. Aí essa área passava a ser o guardião dos números para mim. Porque deixar isso na mão de quem vai ter que apresentar o resultado, a chance da pessoa cair em tentação e adulterar números é muito grande, tá? Então, para isso não acontecer, mesmo usando Excel, eu criei uma unidade de negócio, uma arinha chamada MIS, ou Sistema de Informações Gerenciais aqui para o Brasil, né, SIG, que era o responsável por publicar nos dashboards dos gerentes quais eram os resultados deles. Então não precisa ser caro não, tá, Christian? Momento mergulhando no conhecimento.
Wanderson, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Olha, o livro que eu recomendo e me fez entender muito essa questão de governança, gestão, chama-se O Verdadeiro Poder, do professor Vicente Falcone. Ele é um livro muito gostoso, muito rápido de ler. E se você gostar do livro e gostar de metodologia, na sequência, leia o livro Gestão por Diretrizes, que também é bárbaro, porque ele vai te dar toda a sustentação para o que os executivos falam no que tange a gestão por metas. E leia principalmente a bibliografia, tá? É bem interessante. Esse é um livro que mudou a minha vida, tá? Momento Passo do Gigante. Wanderson, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Wanderson Glor. Uau! Teve um momento que foi difícil mesmo, viu? Em 2010, quando eu saí de uma empresa de telemarketing, em que eu ganhava bônus, eu estava entre os top 5 da empresa, uma empresa multinacional francesa, tá? Muito bem no Brasil, eu fui convidado para assumir uma diretoria na área de operações, de serviços de segurança e facilities. Não tem muito a ver com a parte de um lado era telemarketing, o outro era segurança. Mas a gestão de serviço é a mesma, o modelo é o mesmo. E lá eu precisei entender bastante, e ali eu vi que a minha performance não acontecia, não rolava. A minha experiência de outro segmento, metas, tudo não acontecia. Não dava a liga que tinha que dar. Aí o que eu precisei fazer? Aí tem aquele momento que você precisa largar tudo que você conheceu para trás, e é muito difícil fazer isso. E eu larguei, e eu abracei a causa do método. Eu até então era um desconhecido esse negócio, eu sabia que funcionava, e em empresa estruturada é mais fácil você entregar resultado do que empresas que ainda estão no processo de criar sua estrutura. Então, aonde para mim, virando o jogo que eu fiz, foi quando eu deixei de confiar na minha experiência para poder confiar no método que eu estava implantando numa grande empresa chamada B2W. Ali foi a minha entrega e ali a minha experiência não contava para nada. E a partir de então, experiência é importante, mas método é fundamental. Por isso que existe, Kleber, pessoas que vencem e pessoas que chegam na metade do caminho. Momento Mergulhando de Cabeça. Wanderson, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o Wanderson mergulha de cabeça? É engraçado, né? Eu encontrei no Kung Fu algo que unisse o útil ao agradável para mim. Útil, pois eu precisava fazer uma atividade física. Você trabalha de 12 a 14 horas, você tem que achar um tempinho para se exercitar. E o Kung Fu, você exercita muito para quem pratica arte marcial. É 1 hora de muita intensidade. Eu faço de 2 a 3 vezes por semana, no período noturno. Isso me ajudou muito. E é o agradável, porque além de aprender uma arte marcial, também me ajuda a descarregar todo o meu estresse, toda a minha frustração. E uma coisa que é brilhante, ajuda a deixar minha mente livre. Vocês não fazem ideia de como é complicado trabalhar com a mente cheia. E o Kung Fu me ajuda a livrar os pensamentos, deixar a mente mais fluida. Wanderson, é muito legal quando a gente fala a respeito, né, das metodologias, da aplicação, do resultado e tudo mais. E quando não dá certo? Eu acho que isso é muito legal, porque quando está tudo bem, está tudo bem. Mas uma coisa muito boa da metodologia é justamente como mesmo quando a gente está indo pela técnica, a gente para e se defronta com o resultado que está sendo avesso ao que a gente esperava, ou alguma coisa do tipo. O porquê dessa pergunta, né? Porque é muito comum as empresas, as pessoas se debruçarem sobre livros, sobre exemplos, sobre uma narrativa como a tua, de repente, se empolgar para começar a aplicar essa metodologia e, de repente, nem tudo é flores, né? Tá errado, abre mão, acha que é difícil e por aí vai, né? Como retomar o caminho? Como se manter dentro daquilo que realmente importa?
aplicando a metodologia, retomando o leme da situação, para chegar num momento em que tudo vai voltar a fazer sentido? Olha, devo te dizer, é muito difícil, viu, Silvano? Assim, a gente conversando aqui, claro, são poucos minutos para a gente poder explicar, mas para você ter uma ideia, para elaborar um plano de ação, eu chego a levar, em média, 4 semanas para chegar no plano de ação. Então você passa quase um mês inteiro. Desses 4 semanas, 2 semanas e meia, eu tô ali no P ainda, tá? Discutindo qual o problema, análises, causas, efeitos. Então, assim, é muito difícil. Você gasta um tempo e, querendo ou não, o teu dia a dia te consome, né? E como é que você faz para balancear isso, né? Como é que eu faço? Aí entra aquela do homework, né? Você tem seu horário ali clássico, né? Nas 9 às 18, mas fora desse horário, você vai se especializar. Mas você vai entender mais o teu negócio, né? Então, assim, e a maioria não é flores não, viu, Silvano? Você vai vendo, e vou te dizer, sabe onde está o maior dos problemas? Está dentro de casa, tá? Porque você começa a ver uma falta de vontade de ajudar, de as pessoas entrarem no projeto, que é um absurdo. Demora demais, e às vezes acontece, você tem que ser muito perseverante. Tem que ficar ali, água mole, pedra dura, toda hora com as pessoas, chamando para o projeto. Então, assim, não é flores. E aí, quando você começa a implantação, aí entra os problemas. Poxa, mas o resultado não veio. Não veio por quê? Aí entra outra análise. Foi feito tudo que foi combinado? Geralmente, não é feito. E aí o resultado realmente não vem. Então você falhou no acompanhamento disso. Aí volta para uma rodada de acompanhamento. Poxa, foi feito o que foi combinado? Foi. Mas entregou o que era esperado? Não. Aí volta a entender por que não foi. Geralmente, ou é o sistema de medição que não está calibrado, ou quando você assumiu premissas lá atrás, essas premissas estavam erradas. E aí volta para corrigir novamente. Então, assim, é um negócio que não tem sossego. Você fica ali 4 meses, muito em cima, todo dia. Muito melhor que tentativa e erro? Sim, muito melhor. Tem projetos que a gente faz que, para cada 100 projetos, 80 entra certinho, mas tem 20. E aí esses 20 são muito problemáticos. Por quê? As fontes iniciais de dados não eram confiáveis. Ou seja, você partiu de premissas que não eram corretas. E aí você só vai descobrir isso quando você está no meio da execução. Mas aí para isso que serve o A, né? Para você voltar e refazer e estruturar e fazer novamente, até atingir o êxito. No geral, todos os projetos que eu trabalhei acabou tendo um êxito. Como eu disse, 80 de 100 vai numa boa. Mais 20, quando as bases são frágeis, quando você vai fazer o diagnóstico, e o diagnóstico te leva a supor, a ter dados que não são confiáveis, a chance disso dar erro é bem grande, viu? Eu venho da área de TI, né? E em TI, a gente sempre tinha uma máxima que dizia o seguinte: olha, assim que eu descobrir qual é o problema, exatamente onde o problema está, já está resolvido, porque 70% a 80% de resolver o problema é descobrir qual é, né? Devido à quantidade de variáveis e tudo mais. Ao aprender que esse aprendizado desses tipos de metodologia elas já eram posterior a isso, né? Quando eu já estava no segmento de segurança eletrônica, eu percebo a mesma coisa. As empresas elas se dedicam muito a criar planos, a criar alternativas, a estar cada hora navegando para um lado, achando que vai resolver o negócio, sendo que a premissa básica que você falou agora, elas não estressam. E é tão importante estressar primeiro. O norte é ali, aquele norte é o nosso norte mesmo. Nós estamos fazendo a pergunta certa para poder correr atrás das respostas? Muitas vezes não, o pessoal vai lá e vai pela primeira coisa que vem na cabeça, aí faz plano, quer medir, fazer um monte de coisa, mas se não parte da pergunta correta, se não estressou para ter certeza se a gente está respondendo a pergunta correta, aí não adianta nada, porque você está estressando toda uma infraestrutura, está navegando um navio, mas não necessariamente ele vai te levar onde você quer, porque começou justamente do que você falou agora, que é a premissa errada. A maioria ainda é o pior, tá, Silvana? A maioria, quando você pega um projeto, já vai direto para execução. Pula toda essa etapa de entender o problema, analisar fatores, ou seja, seguir os 4 itens lá do PDCA, do item P, né? E aí a chance de ir para o vinagre o projeto é bem grande, né? E hoje, em empresas do nosso segmento de serviços, é muito difícil,
que a grande maioria ainda, as informações estruturantes ainda são muito falhas, são muito manuais. E aí, Wanderson, dentro disso, entra a meritocracia. Bateu meta, continua, time que tá ganhando se muda, e time que não bate meta também se muda, né? O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Time, meu amigo. É assim, mesmo você bater meta, não quer dizer que você tá salvo, não, tá? Tem outros fatores, né? Tem um fator humano que é importante, né? Não adianta ser aquele líder que destrói o resultado. Não adianta ganhar o jogo. Tem que ganhar o campeonato. A vida da gente é maratona, não é corrida de 100 metros. Então, assim, bater meta 1, 2, 3, 6 meses é fácil. Quero ver bater sempre a meta. Quero ver essa continuidade. Então, assim, o que a gente tem, isso é fato, tá? Desses meus 12 gerentes, só esse ano agora, eu promovi 7. Promovi com renda, com mais de 30% no Lerite, sabe? Ali aumentei a remuneração total da pessoa, entre salário e benefícios. Então, assim, fica mais... Sabe por que disso, Christian? Porque você tem lá as metas, seus faróis. Uma coisa que é muito legal. Eu não preciso dizer quem vai ser promovido. O time já sabe quem vai ser promovido. Porque o resultado está lá. O resultado está lá da pessoa. Se ele fez um bom trabalho, o resultado vai estar lá. E tá. E aí, quando a pessoa começa a mostrar mais, aí você pega e vai lá para o meu chefe. Olha, eu quero fazer um plano de retenção com o gerente e tal. E ele merece. Ah, mas merece por quê? Aí você mostra o farol de metas dele. Digam, o cara bateu todos os meses. O que geralmente acaba acontecendo? Não tem justificativa. O meu próprio presidente falou assim, Evans, não tem o que falar, o cara é muito bom, merece realmente. Então a gente vai e acaba dando o mérito para a pessoa. Por quê? Porque ela conseguiu. E aí tem o contrário também, as pessoas querem, o chefe, eu quero aumento, não sei o quê. Tá bom, deixa eu ver esse resultado. Não, amigão, não tem como. Como é que eu vou justificar para o grupo que eu te dei um aumento, sendo que tem outra pessoa que bateu todas as metas e você não bateu? Então faz o seguinte, vamos ter uma consistência, no mínimo de 6 meses atingindo metas, a gente volta, conversa e eu te promovo. Então, isso é muito o critério, a regra do jogo é muito clara, pelo menos com o meu time, tá? Então a gente sabe, todo mundo sabe, inclusive tem a questão também, tá? Se você vai continuar no time ou não, tá? Você fica não performando. Claro, ninguém é assim, não bateu meta 1, 2 meses, manda embora. Não é isso. Você tem um tempo para avaliar, 6 meses, tem alguns casos até 1 ano. Porque você pode não bater meta hoje, mas você está evoluindo. O teu plano de ação é consistente? A tua análise foi adequada? Então foi. Então é questão de esperar, porque às vezes nós estamos lidando com um grande transatlântico, né? Você faz a curva dele aqui, mas ele vai virar 1 quilômetro depois. Então aí tem que ter a maturidade do gestor de entender o tempo que as coisas levam para virar, né? Então, mas depende. Mas hoje, como eu falei, no meu time só tem um gente que não bate meta. Os demais todos batem. Ô Wanderson, e antes da tua mensagem final, eu queria saber como é que tá a tua meta lá dentro da plataforma do CT Segurança. Olha, rapaz, até semana passada eu tava em 4º lugar, tá? Eu adorei. Olha, a plataforma de vocês é muito boa. Eu não entendia nada de tecnologia. Eu fui entender o que é um VMS lá usando a plataforma de vocês. E uma coisa... é muito legal, e é um depoimento verdadeiro, tá? E agora, aconteceu uma coisa, é culpa tudo de vocês, tá? A gente começou um trabalho muito forte de inovação na G4S. Eu estou trazendo essa bandeira porque a G4S estava muito olhando para o próprio umbigo, sabe? Não era errado, mas muito olhando para dentro de casa só, olhando para o mundo e tal. E a gente não olhava o mercado brasileiro. E eu comecei a me incomodar com isso. Eu falei, eu vou olhar e ponto. Aí meu chefe falou, Wanderson, vai embora. Aí eu comecei a estudar o curso de vocês. Entender, olhar a tecnologia, câmeras, os analíticos da vida, que eu adorei aquilo, gerenciamento de risco, o LGPD. Falei, poxa, tem muita coisa legal. E o que acabou acontecendo? Nós tivemos tanto projeto de inovação que na sexta-feira passada eu tive que mandar para o meu presidente, que mandou para o nosso chefe, que é o presidente internacional, tudo o que a gente está fazendo de inovação aqui no Brasil. E um monte dessas inovações que nós estamos colocando partiram por culpa de vocês. Porque eu comecei a olhar a plataforma, comecei a aprender algumas tecnologias, e junto com o Thiago, que trabalha comigo na parte de eletrônica, a gente começou a fazer uma série de projetos que vingaram vários, e esses projetos não estão acontecendo no continente americano da G4S. Culpa de vocês, tá? Eu quase morri de trabalhar semana passada. Aí, Cris, depois desse depoimento do Wanderson, quem quiser fazer parte da plataforma, quiser ter acesso a esse conteúdo,
Faz como? Ó, ctsegurança.com.br, a gente tem vídeos lá todas as semanas, isso que é muito legal, são vídeos que não estão no nosso YouTube, tá? Então são treinamentos mesmo, certificações, soluções ali para você dar uma olhada em toda a gama que a gente tem de expositores do CT Segurança ali, que a gente cria conteúdos para eles também. Então vai lá no site ctsegurança.com.br. Além disso, você vai receber revista de segurança eletrônica, você pode usar o CT Segurança como coworking, tem a nossa sala de treinamento, o auditório, e utiliza o Credit também como solução de antecipação de crédito até R$120 mil. Muito legal. E Wanderson, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio, do nosso CTcast, uma mensagem final para nossa audiência. Olha, uma coisa que eu aprendi com um cara chamado Peter Druck, que ele diz o seguinte, ele tem várias... Caramba, o cara é brilhante, né? Mas ele tem uma frase que me marcou, e eu recomendo isso e falo isso para todo mundo. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E você é, hoje, frutos de escolhas que você tomou no passado. Se você está infeliz na sua vida, olha as escolhas que você fez no passado, porque hoje você é o que você se planejou a ser. Sensacional. E assim encerramos mais um episódio do nosso CTcast. Obrigado, Wanderson, pela tua presença aqui conosco. Obrigado para você que está na audiência. Nos vemos com conteúdos semanais inéditos aqui no Fala, Galera!